Você pede as coisas para alguém e as pessoas não seguem aquilo que você quer que seja feito. Estou falando em negócio, certo? As pessoas não te obedecem. Não sei se essa palavra nem se obedece. Vou melhorar a minha expressão. As pessoas não te seguem. Cara, pensa num sujeito que já sofreu por conta disso. Tá aqui. Tá? Eu queria que as pessoas fizessem alguma coisa e não fazer daquele jeito que eu queria. Tá? Bem, então eu podia pensar em várias coisas. Uma das primeiras coisas que a gente pensa, no meu caso que eu pensava é o seguinte: será que eu não nasci para isso? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, deixa eu ver se na próxima, uma outra oportunidade, se você acredita em reencarnação, então na próxima, vamos ver se eu venho com esse dom. Entendeu? Uma das coisas que eu pensei foi isso. Depois uma outra coisa que eu pensei foi o seguinte: será que é porque eu não sei alguma coisa? Será que eu não estou errando? Alguma coisa não faz sentido. Por que algumas pessoas conseguem, várias, seguindo e eu não consigo fazer isso, tá? Então, eu sempre ficava meio tentando explicação. Eu vou ter uns pedaços. Eu acho que vai ter uns pedaços que para você que sabe menos que eu, vai ser bom para você. E para você que sabe igual eu, talvez você vai dizer, é isso mesmo. Poderia até, se a gente estivesse conversando, dizer, inclusive tem mais isso, isso, isso. E para você que é maior, se quiser até pegar e falar, Levi, depois você dá uma olhada nisso ou faz isso, para eu poder ser desafiado e melhorar ainda mais. Vou achar bom. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos pegar primeiro aquilo que eu falei, elas não me seguiam. Agora tinha uma outra coisa, tá? Eu não gosto de comentar muito isso, tá? Até porque eu já fui advertido que aquilo que mais tem a ver com o que eu faço pelos trabalhos sociais é o fato de ter sido dono de loja de produto agropecuário, de fábrica de ração, ter sido um dos proprietários de escola particular, ou seja, e até hoje ser empreendedor, trabalhar com investimento em imóveis comerciais. Então isso me habilita, e ter começado com bicicleta, entendeu? Isso cria mais conexão. Isso é o forte meu, tá? E é o que eu tento mostrar, tá? Porque não tem nada, tipo assim, não é meia verdade. A verdade essa é a verdade, tá? Só que paralelamente, tá? O fato de eu ter, até, eu acho que eu exagerei um pouco, eu não sei se acima da média, porque eu fiz 2 cursos superior, 2 pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, fiz doutorado na melhor instituição na época, acredito que até hoje, a Unesp de Jaboticabal, em zootecnia, agronegócio, tá? Então, e sempre gostei muito de estudar, de fazer curso. Então, uma das coisas que me passava pela cabeça é que o fato de ter estudado demais me habilitava a pedir às pessoas para me seguir, tá? Eu não sei se você já pensou nisso, quer dizer, então, se eu estudei e aprendi alguma coisa, quando eu falar, alguém tem que me respeitar. Ai, ai, ai. Aí vai que um dia eu faço um curso que não tem nada a ver com academia, nada a ver, tá? E nesse curso eu foi me apresentado vários elementos de poder. E um dos elementos de poder é a competência. Competência é isso que eu fiz, entendeu? Esse negócio de ficar estudando, tá? Desenvolver conhecimento, habilidade, atitude, uma certa controle de emoção, vinculado à pedagogia, a aprender as coisas, tá? Então eu achava que, tipo assim, eu já era o dono da cocada. Inclusive eu tenho muitos amigos meus, você vai conversar com eles, e eles conversam até citando autodidata.
segundo fulano de tal época, eu já fiz isso também, tá? Se eu falar pra vocês aqui, nas minhas redes sociais, eu começar a falar isso, você pega e dá um tapa e passa pra frente. Ah, meu Deus do céu, o cara ficou doido. Mas eu converso de boa, tá? Converso de boa, que esse pessoal respeita, tá? Mas com você não quer isso, certo? Então eu percebo que eu achava que a competência, tá? Depois eu nem sabia que existiam mais formas de poder, né? Aí depois começaram a me falar, Levi, quando você pede alguém para te seguir, tá? Você está querendo exercer liderança. Oh, eu nem sabia que eu queria, isso era liderança. Isso chama liderança, tá? É liderança, tá? Vou pegar um exemplo simples. Aquilo que a sua mãe fez com você, ela foi seu líder, entendeu? O seu pai fez com você, é liderança, tá? É liderança dentro de casa, né? Por quê? Porque eles te mostraram um caminho e tentaram te orientar naquele caminho, tá? Isso é liderança, tá? Agora, quais são os elementos da liderança? Aí você já percebe, mas então se fosse assim, minha mãe não era para ser líder, porque eventualmente a sua mãe não tem muito conhecimento, não, assim, muita competência no sentido acadêmico, tá? Então como é que ela foi líder? Você dizer, não, mas não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, tem pouco a ver, né? Tem pouco a ver, tem muito mais coisa do que isso. Competência é um pedaço, né? Deixa eu te explicar um negócio aqui, que também é uma coisa que eu aprendi em relação à competência. E é por isso que toda vez que eu converso com você, eu tento amarrar a nossa conversa àquilo, um pedaço, daquilo que eu acho que eu tenho competência. O que é competência que eu tenho? Se ainda não tem um negócio lucrativo, cara, eu já tive, e vários, tá? E hoje eu vivo daquilo que eu fiz, entendeu? Tá? Hoje eu vivo daquilo que eu fiz, certo? E continuo fazendo outros investimentos, só que agora é com dinheiro, entendeu? Que agora, o que eu fiz? Eu peguei o que eu ganhei e eu faço outra, tipo degrau, entendeu? Você começa suando demais, depois você muda de degrau, aí você para de trabalhar, jamais. Cara, hoje é sexta-feira da paixão, tá aqui fazendo caminhada e batendo um papo com você. Você acha que eu tô fazendo isso por obrigação, não sei o que? Isso é um prazer, né? Prazer, entendeu? Agora eu posso fazer isso, tá? E na verdade, eu tô criando uma nova forma, um outro caminho para continuar servindo, e evidentemente que isso vai ser monetizado oportunamente. Mas vamos voltar à competência. Então, naquela época, eu ficava pensando, poxa, então, e a competência, tá? Aí eu descobri que tinha outras coisas a mais do que competência. Vou te dar um exemplo aqui para falar de competência, que quando você aprende uma coisa, ela tem um pedaço, ela serve para um pedaço, tá? Então, lembrei daquela corrida, acho que é triatlo, é isso? Se não for o triatlo, depois vocês vão entender. Tem uma etapa dela que é feita na água, depois uma etapa é feita na bicicleta e depois uma etapa é feita caminhando, é isso? Tá, esse é o triatlo, tá bom. Então, tá. Aí tem alguém preparando para o triatlo. Eu te pergunto, quem é que vai treinar a pessoa na água? Você já me disse a resposta. Mas é o cara que sabe muito bem natação. Quem é que vai treinar na fase da bicicleta? O cara que entende bicicleta. Quem é que vai treinar na fase de correr? Quem vai treinar na fase de correr é um cara que entende, provavelmente de maratona, de caminhada. Perfeito. Então veja bem que aí nós vamos precisar eu vou chamar aqui de 3 líderes, de certa forma, tá? Um líder que ele desenvolveu a competência de natação. Ele nunca vai deixar de ser líder de natação, porque ele sabe natação. Então, quando ele fala da natação, quando ele mostra a competência que ele tem, ele pega e te explica como é que você vai fazer com o braço, como é que você vai fazer com as pernas, o que você faz? Você respeita, entendeu? Aí você pode até dizer, olha, então pronto, então o que quer dizer que competência não serve? Sim, pronto, tá aí. Aí ele vai para a bicicleta.
Você vai escutar o cara da natação? Ele não deixou de ser líder, não. Aquele conhecimento, aquela capacidade, aquele poder que ele tem, aquela competência, a liderança continua. Agora o poder sobre você passou. Você precisa de bicicleta. Entendeu? Aí depois você vai para caminhada. Novamente, olha só. Então você teve aí, eu diria até que vai ter mais de 3 líderes, tá? Vai ter um líder integrador, que é aquele que vai fazer aquilo que os outros 3 não fazem, que é integrar aquilo que os 3 te orientaram. Ele vai fazer um trabalho para te orientar em relação aos 3. Aparece mais um líder ainda, tá? O que eu quero dizer com esse bate-papo? Quando você fala com alguém e não te obedece, uma das coisas que pode estar acontecendo é que, às vezes, a competência que você está utilizando não é aquela que a pessoa está precisando. Por exemplo, imagina só que a pessoa está precisando de aprender a nadar e você é um especialista em bicicleta, entendeu? A pessoa está precisando pegar e caminhar, você é um especialista em natação. Então, a competência tem muito a ver com isso. Então, quando você... Veja bem que eu falei um instrumento de poder, que é a competência. Só isso. É isso que eu falei, que pelo fato de ter estudado muito, eu achava que depois disso, não, isso é só um pedaço. Quando eu falo, dependendo de alguma coisa, eu posso conseguir seguidor, tá? Mas tem muito mais elementos de poder. Então o importante é o seguinte, tá? À medida que nós vamos conversando aqui, vocês vão perceber que existem vários elementos, tá? A liderança, essa capacidade que você tem de ser seguido por alguém, ela tem a ver com os instrumentos de poder que você utiliza. Um dos instrumentos de poder é a competência, tá? E normalmente as pessoas, no caso eu, que depois me tornei consultor, fui professor, então eu achava que isso era a cereja do bolo, tá? Eu nunca imaginava que tivesse outras formas de poder, tá? Outros elementos, porque o poder, na verdade o poder de maneira geral ele é passageiro. A liderança ela continua, porque você aprendeu, tá? É tipo assim, quando alguém exerce algum cargo, tá? Ele exerce o cargo porque teve uma certa liderança, mas aquele cargo, normalmente os cargos são trocados, tá? Então, o tempo que ele fica no poder, ele normalmente costuma ser definido, tá? O tempo que você fica na sua empresa mesmo, tá? Você monta uma empresa. Eu costumo defender a ideia que, de maneira geral, né? Nunca estudei sobre isso, mas eu acredito que uma empresa, sei lá, 35 anos, tô chutando assim, você começa com 30, para com 65, mais ou menos, seria isso, né? Às vezes as pessoas querem até parar antes. Então até nisso você tem um pequeno tempo de poder, né? É nesse tempo que você vai exercer a liderança, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu estou comentando com você que competência é pouco, que saber é pouco, tá? Saber é pouco, até porque você vai perceber, você pode olhar no meio político, por exemplo, você vai perceber que os grandes líderes, eles não têm o cargo que eles têm por causa da competência técnica. Até porque, via de regra, eles não são tipo assim, não foram elevados na academia. Eu não lembro no Brasil, por exemplo, de ter doutor, pessoa que fez doutorado, PhD, né, PhD, assumindo cargos muito elevados. Normalmente não, né? Raramente aparece isso aí. O que quer dizer é o seguinte, que o exercício do poder, ele normalmente não está relacionado, diretamente ligado a um profundo conhecimento da competência técnica, tá? Pois bem, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então é isso aí. Competência técnica não garante liderança. Ajuda, é isso, tá? Segue o próximo vídeo que eu vou falar de outras formas de exercer a liderança, tá? E outras ferramentas de poder que você pode utilizar. Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.